fair play financeiro, clubes endividados, formação da liga e, claro, falar um pouquinho também sobre o Cuiabá Esporte Clube. Convidado do bate-bola dessa semana é o Cristiano Dresch, presidente aí do Cuiabá Esporte Clube, que é uma SAF aí desde 2021, né, Cristiano? Um dos clubes aí pioneiros até nessa questão do clube empresa. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Quero agradecer o Cristiano por ter aceitado o convite aí para poder bater esse papo com a gente. Cristiano, eu queria começar perguntando para você com relação ao fair play financeiro, que é algo que a CBF criou um grupo, né, de trabalho, que deve trabalhar pelos próximos 3 meses. Se não me engano, o Cuiabá não está, né, nesse grupo, acabou não entrando para debate, né? Mas você é um dirigente que vem há alguns meses aí criticando muito essa questão das dívidas, né, dos clubes que contratam jogadores, não pagam e continuam contratando, né? E o fair play financeiro deve vir, se vier o ano que vem, para tentar, pelo menos, minimizar isso. Queria que você falasse pra gente se você acredita que o fair play vai funcionar e como que você vê essa questão dos clubes endividados aí que continuam contratando jogadores. Obrigado, Cristiano. Boa tarde, Marcel. Prazer participar. Acho que é um assunto importante, né? Um assunto muito atual, que eu acho que vai ganhar um espaço maior ainda nos próximos meses e anos, né? Eu tenho acompanhado as discussões do início, né, de uma formação de um grupo que vai debater a criação de uma regra de fair play financeiro aqui no Brasil. Não me inscrevi entre os clubes que vão participar dessa discussão. Eu quero acompanhar isso de fora, né? Eu espero e muito, né, que esse tema não seja politizado, né, que ele não seja utilizado como mais um instrumento político, né, para controle, né, de algumas coisas do nosso futebol. Eu acho que ele é emergente, é uma emergência para o futebol brasileiro, que a gente crie regras, né? Eu acho que a gente vive um momento absurdo, né, preocupante, né? Eu tenho hoje vários clubes que devem o Cuiabá, né, e que não pagam, né, que fazem propostas ridículas de pagamento para nós, que estão usando o dinheiro do Cuiabá para trabalhar, continuam gastando dinheiro de forma irresponsável, continuam contratando jogadores e continuam, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, né, o que para mim também é um absurdo, né? Eu acho que essa regra, eu acho que se a gente for criar uma regra de fair play financeiro, eu acho que uma das punições devem ser o rebaixamento, né? A gente tem isso na Europa, a gente está acompanhando essa situação do Lyon, que parece que foi revertida, porque eu acho, vamos dizer assim, um crime com um clube que trabalha sério, que se preocupa em pagar as contas em dias, que se endivida para poder pagar suas contas, né, que vai criando passivos, e contra clubes que vão levando como se fosse uma brincadeira, como se nada fosse acontecer nunca, né, como se a regra valesse só para uns e não valesse para outros, e continuam aí na Série A do Campeonato Brasileiro arrecadando milhões e milhões e milhões, e não pagam clubes menores e pequenos aí que precisam receber, e prejudicam outros clubes menores e pequenos que estão disputando a mesma divisão que eles, que provavelmente lá no final desse ano vão ser rebaixados para a Série B. Quais clubes estão devendo ainda? São os mesmos, né? A gente tem aí uma dívida, o nosso principal devedor é o Corinthians. Amanhã, dia 17, é a primeira parcela, né, daquele plano ridículo que a CNRD aprovou, né, para ser pago aí em 24 parcelas trimestrais, quer dizer, vão terminar de nos pagar em 2031, né, daqui 6 anos. Amanhã o Cuiabá tem em torno de 750 mil reais para receber do Corinthians, né, e eu espero receber, né, eu como os outros credores também. Temos o Santos, que a CNRD ainda não jogou, que está em análise na CNRD. Temos o Grêmio, que nos deve um valor que eles já receberam em março, são 700 mil reais. Para o Grêmio é uma mixaria. E o Grêmio tem, né, a coragem de me propor aí parcelamentos em 20 vezes, sem juros. É a mesma coisa eu pegar um dinheiro emprestado seu, não te pagar e te pedir para pagar você em 20 vezes sem juros, né? Já imaginou? E você é mais rico do que eu, né? Então, assim, temos o Atlético Mineiro, que é né, são banqueiros, né, mega empresários, né, do estado de Minas Gerais.
que não nos pagam, estão devendo todo mundo, né? Então, infelizmente, eu aqui E o Davidson nem tá mais lá, né? O Davidson já saiu, né? já foi vendido. Scar foi vendido 3 milhões mais caro do que eles nos pagaram. Então, são situações ridículas que às vezes eu, né, como dirigente, como dono do clube, a gente passa um pouco do ponto no tom da reclamação, mas que causa uma irritação em quem quer fazer as coisas certas, como o Cuiabá. O CNRD que o Tano citou é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas, é da CBF. Você acha que ela não funciona, Cristiano? Não funciona como deveria? Eu acho que no caso do Corinthians, ela se preocupou muito mais em tentar preservar o Corinthians do que os credores. Porque você aprovar um plano para pagar em 6 anos, sem juros, só com a correção monetária da inflação, que a inflação no Brasil hoje está dando 5% ao ano, isso aí é um absurdo, entendeu? Eu tô tendo uma perda enorme desse dinheiro, porque eu tive que pegar dinheiro emprestado no mercado a 1,5% ao mês para poder honrar os meus compromissos. E o Corinthians vai me pagar em 6 anos sem juros. Então é óbvio que a CNRD pesa a mão quando é um clube maior, entendeu? Ela favoreceu o Corinthians nesse caso, por exemplo. Ela fala, mas nós não podemos quebrar o Corinthians, mas o Cuiabá pode quebrar, entendeu? Então, assim, essa é a minha opinião em relação a isso. Transferban não funciona para você, Transferban. Proibir de contratar não adianta. Funciona. O Transferban funciona sim, mas eu espero que ela aplique o Transferban se o Corinthians não pagar. Amanhã, se eles não pagarem a gente, eu espero que a CNRD aplique imediatamente o Transferban, né? E como eu falei, não é só o Transferban, tem que ser rebaixado. Tem que ser rebaixado. Porque o Corinthians hoje briga por uma vaga na Série A com o Mirassol, com o Vitória, com o Juventude, né, com clubes, com o Ceará, né, com clubes do porte do Cuiabá, que fazem das tripas o coração para ficar na Série A. Entendeu? E o Corinthians dando calote em todo mundo, contrata, não paga, entendeu? Continua mais um ano na Série A e esses clubes aí, assim como o Cuiabá, correm sério risco de serem rebaixados. O Cuiabá tem alguma dívida, assim, com relação à compra de jogador, ou tá tudo zerado? Tudo parcelado, tudo acertado? Tudo em dia. O Cuiabá, graças a Deus, não deve ninguém, mas a gente teve sim que ir ao mercado financeiro, fazer operações de crédito, lançar debêntures, capital de giro, né? A gente teve que arrecadar em torno aí de 10 milhões de reais para poder pagar, né? Eu pago hoje, desses 10 milhões, gera um custo para mim de 150 mil reais mensais de juros, que eu não precisaria estar pagando. Mas o Corinthians pode me pagar em 6 anos sem juros. Então isso aí é uma piada. Então, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui e falar um pouquinho sobre uma futura liga de clubes. A gente sabe que um documento foi elaborado aí, um memorando, que chegou já para os clubes das séries A e B, né? Mas a gente viu que alguns clubes maiores aí, Flamengo, Palmeiras, não toparam assinar. Será que essa liga vai sair em algum momento? Ou você acha que esses clubes vão boicotar a liga aí até o final? Eu acredito que a liga vai sair sim. Por que a liga vai sair? Porque a gente vai ter o caso do Cruzeiro, do Botafogo, eles vão se repetir nos próximos meses aí, e anos, né? A gente vai ter mais clube grande, com torcida, né? Clube que tem representatividade enorme dentro do país, precisando recorrer à recuperação judicial, precisando recorrer a um processo de criação de uma SAF para poder salvar o clube. E a partir do momento que a gente tiver mais clubes, empresa, mais SAFs com donos, com CPF por trás, com responsabilidade, a criação da liga é inevitável, né? O BAP hoje, presidente do Flamengo, acho que ele tem mais 2 anos e meio de mandato. Daqui uns dias ele não está mais no Flamengo. A Leila, da mesma forma no Palmeiras, como eu digo, eles têm uma base eleitoral forte dentro desses clubes. O BAP não pode chegar dentro dessa base hoje e falar que o Flamengo vai perder receita, senão ele perde o apoio dentro do clube. Então, assim, são contradições, né? Eu já disse, né, dentro dos nossos grupos de discussão, que se o BAP fosse dono do Flamengo, se fosse o dinheiro dele que estivesse sendo investido ali, se a Leila fosse dona do Palmeiras, se fosse o dinheiro dela que tivesse sido investido ali, eu não tenho dúvida que que eles iam topar a criação da liga, que eles iam abrir mão de perder um pouquinho agora para ganhar muito mais lá na frente. É um discurso puramente eleitoral dentro de um modelo de clubes que para esses dois
dá certo, mas que é um modelo falido, né? A gente tem vários exemplos aí que o modelo associativo não funciona, é um modelo falido, é um modelo criado para perpetuar favorecimentos pessoais e coisas erradas, né? E a gente tem 2 exemplos de ótima administração que são desse modelo, mas eu tenho certeza que no prazo aí não dá para chutar 2, 3 anos, com o crescimento desse modelo de clube dentro do Brasil, com a necessidade do aumento de receita, a gente já teve aí um incremento enorme nas receitas da Série A, com a venda em bloco, que foi feita pela LFU e pela Libra, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir passar por cima disso, a gente vai conseguir passar por cima de pressões alheias que a gente sofre hoje, né? E para criar essa liga aí, pode ser que demore, é um retrato da incompetência do Brasil. Eu acho que ficou claro dentro do Mundial de Clubes aí, o potencial que a gente pode alcançar, né? Os resultados que a gente teve dentro do modelo arcaico, modelo ultrapassado, né? Como eu digo, o que a gente poderia alcançar no modelo mais moderno, assim como são os europeus. Então eu não tenho dúvida que isso aí vai acontecer de uma forma mais difícil, mas é inevitável. Você acha que esses clubes não querem perder? Porque a impressão que dá, né, Cristiano, é que eles querem manter, né, o ganho deles aumentar e não querem distribuir um pouquinho ali para os menores, né? Pelo menos essa é a impressão que a gente dá. Porque eles vão ter um ganho maior também com a liga, mas acho que eles não querem distribuir ali para os menores, é mais ou menos isso, né? Eu acho que a Leila é uma mega empresária, né? O BAP também é um cara com uma carreira muito bonita. Eles conseguem enxergar isso. Eles sabem que talvez eles percam um pouco agora, mas vão ganhar muito mais lá na frente. O Flamengo arrecadou quanto agora no Mundial de Clubes? Arrecadou mais do que os direitos de transmissão da Série A. Os direitos de transmissão da Série A hoje eles estão ficando cada vez menores no percentual total da receita que esses clubes têm. Eles valorizaram as marcas deles de outras formas, né? O Fluminense acabou de voltar do Mundial agora, vai vender o Arias muito mais caro do que se não tivesse disputado o Mundial. Então vamos dizer assim, eu não acredito que eles não têm inteligência suficiente para ver que esse modelo sem liga não é bom. Eles só são contra porque eles precisam agradar as bases internas dentro do clube e eles não vão apoiar isso. Mas como eu disse, a gente vai ter outros clubes grandes com tamanho parecido com os do Flamengo que vão precisar recorrer ao modelo empresarial, ao modelo SAF, e isso aí vai criar uma pressão gigante em cima da formação dessa liga. Eu acho que a gente está deixando muito dinheiro para trás, cada ano que passa e a gente não consegue fazer isso, é dinheiro que vai ficando para trás, e eu não tenho dúvida que isso aí vai acabar acontecendo. O modelo associativo tá fadado a acabar, mesmo clubes como o Flamengo, o Corinthians, até mesmo o Palmeiras, São Paulo, você acha que em algum momento eles vão ter que se transformar em SAF? Com certeza. Vamos falar, quem são os 4 primeiros times hoje da tabela do Campeonato Brasileiro? Hoje o Flamengo, o Palmeiras caiu para quinto, Cruzeiro, Bahia e Red Bull. Aí o Red Bull. Palmeiras foi ultrapassado. 3 SAFs. Entendeu? O nosso São Paulo Sofreu um pouquinho no Cruzeiro sofreu um pouquinho no início, né? Como? O Cruzeiro estava bem complicado, né? A SAF veio ali com o Ronaldo, depois agora parece que deu uma estabilizada agora. É normal, é um processo de adaptação, é um processo de você chegar dentro de um clube e fazer igual o Pedrinho fez. Falou assim falou que quem manda é o treinador. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Porque tem dono. O Pedrinho não precisa ficar agradando conselheiro, não precisa ficar dando ingresso para conselheiro ir no jogo no final de semana. Ele faz o que ele quer. E aí ele deu autonomia para o treinador dele, trouxe um grande treinador, está fazendo um trabalho excepcional, está em segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Red Bull vai chegar o dia que os 20 da Série A, vamos lá pensar em Série A, né? Vão setar. Vão, porque eu vejo hoje, não sei se você acompanhar, por exemplo, o Grêmio, né, um dos clubes que nos devem, né, existe já um movimento enorme lá dentro do Grêmio hoje, um grande empresário lá do Rio Grande do Sul comprou a dívida da Arena. Isso é inevitável, Marcel, a gente isso aí está sendo provado que funciona, né, a gente daqui uns dias o Bahia vai conseguir bater lá em cima, e o Bahia tem uma superpotência financeira por trás dele. Os clubes vão ficar para trás, né? Não tem como
a competência ela prevalece assim, em cima da incompetência, né? Então, assim, é um modelo falido. A gente tem grandes camisas do futebol brasileiro hoje, que a gente pode citar várias aqui, que vão ter que se adequar a isso, senão vão ficar para trás. E vou falar um pouquinho do Cuiabá, Cristiano. O Cuiabá é clube empresa desde que nasceu ali, 2000, 2009, se não me engano. Virou, sabe, 2021. A gente às vezes escuta, né, Cristiano? O Cuiabá é bancado pelo agro, por isso que tem dinheiro. Não é até assim, né? Queria que você explicasse um pouquinho o modelo do Cuiabá, como que foi o modelo lá atrás, né, ainda, enfim, 2009 a gente, poucos clubes eram empresa, e essa adaptação para as SAF também. O Cuiabá, o Gaúcho, né? O Gaúcho jogando Palmeiras, no Flamengo, ele foi o fundador do Cuiabá, né? Falecido. Quando a lei geral do esporte, a lei Zico, né? Lá na virada da década de 90 para os anos 2000, foi criada a possibilidade de existir um clube empresa. E o Gaúcho já fundou o Cuiabá como empresa. O Cuiabá sempre foi uma empresa, nunca teve conselhos deliberativos. Quando nós compramos o Cuiabá em 2009, a gente adquiriu o clube, a gente manteve ele como empresa, né? A criação da lei da SAF para o Cuiabá foi digamos assim, a salvação do clube, porque os impostos são altíssimos, né? É inviável para um clube pagar imposto como uma empresa normal e concorrer com as associações que pagam em torno de 5% só de impostos. Então nós já nos tornamos SAF já em 2021, fomos o primeiro clube da Série A na época a se transformar em SAF, né? É um modelo que funciona bem. A SAF tem várias contrapartidas sociais que a gente preenche, né? E nós somos de uma origem empresarial, né? Nós não somos do futebol, nós nos tornamos do futebol, eu me tornei do futebol, né? E pra gente foi excelente essa lei, foi uma lei que veio para salvar o Cruzeiro, o Botafogo, mas salvou clubes como o Cuiabá também. E quando você ouve que o Cuiabá está aí por causa do agro, o dinheiro. Sim, desculpa. Sim, o Cuiabá ele sobrevive das suas próprias receitas, né? O Cuiabá, ano passado, a gente teve um recorde de receita, nós faturamos 218 milhões, né? A gente bateu nosso recorde também de negociações de atletas, em torno de 110 milhões, né? A gente já tem nos últimos 24 meses mais de 180 milhões de atletas negociados, né? A gente teve um incremento bom do investimento da Liga Forte União, tivemos um ganho alto de receita. O Cuiabá consegue se manter com um custo fixo baixo, né, com uma quantidade enxuta de pessoas, né, buscando aí investimento em categorias de base, né, que nos proporcionam manter jogadores com salários menores, mantendo essa quantidade, esse nível bom de negociações. E o agro, ele é importante sim para a gente tem patrocinadores que vêm do agronegócio, o Agroamazônia, que é uma grande empresa brasileira de venda de insumos agrícolas, a cooperativa do Banco Sicredi, que tem na sua maioria absoluta a empresa do agronegócio, mas não dá para a gente falar assim que o Cuiabá, o sucesso do Cuiabá vem diretamente do agro, digamos assim. O agro assim, é importante para nós, mas eu acho que o sucesso é a gestão que a gente tem feito nos últimos tempos aí, enxuta, austera, né, pensando sempre no futuro do clube, investindo tudo que a gente tem ofere de lucro no próprio clube, né, fez com que a gente conseguisse criar uma estrutura, né, e alcançar resultados em pouco tempo. Teve o rebaixamento ano passado, né, Cristiano? Depois de 4 anos seguidos, né, na Série A, o Cuiabá pegou na Série A, foi uma evolução grande, né, P, B, A, e aí acabou o rebaixamento. Eu tinha que ter presente esse rebaixamento aqui financeiramente, mas o time também, né, tá no bolo de cima ali na disputa para voltar, né? É muito difícil, Marcelo, você conseguir se manter durante muitos anos seguidos na Série A. Você acaba um clube como o Cuiabá, que é um clube, vamos dizer assim, em alguns momentos um trampolim para os atletas, para os profissionais de comissão técnica, você acaba pagando pelo seu próprio sucesso, né? Um ano que você vai muito bem, você vai perder seus principais jogadores, você vai perder seu treinador, né? E foi o que aconteceu com a gente, né? A gente tinha um grupo de jogadores que estava já um pouco saturados com viver aquela no fio da navalha ali, lutando para não cair, né? Eu vejo assim que a gente poderia ter feito algumas trocas no elenco, né, para reoxigenar o elenco, acabou que não fizemos, mas é aquela coisa, você entra no campeonato com um X para gastar, né? Você não pode errar.
O clube grande, ele entra com 5x. Ele pode errar 4, 5 vezes. Ele conserta no meio do caminho. Um clube igual o Cuiabá não tem chance de errar. Então isso aí prejudica muita gente. Eu acho que ficar os 4 anos foi um sucesso absoluto. Eu acho que o que a gente fez em termos de estruturação, de crescimento da marca, investimento em categorias de base, né? Ontem o Cuiabá, dos 19 jogadores que foram pro jogo ontem, que a gente tinha poucos jogadores para ir pro jogo, muitos suspensos e alguns lesionados, desses 19, 7 eram jogadores oriundos da nossa categoria de base, né? Então isso aí para mim é um sucesso enorme, conseguir colocar tantos jogadores assim vindos da categoria de base para disputar uma competição tão difícil quanto a Série B, e esse é o foco do clube aí nos próximos anos. Quero agradecer, Cristiano, por ter aceitado o convite, por esse bate-papo com a gente. Sempre esclarecedor, o Cristiano não tem medo de falar o que pensa aí e fala dentro. Obrigado, Cristiano. Até a próxima conversa. Não, eu que agradeço. Eu acho que, como eu tenho falado, né, eu vivo na carne, né, as dificuldades de tocar um clube de futebol. E às vezes a gente, como eu falei, a gente passa um pouco do ponto naquilo que pensa, mas eu acho que precisa ter pessoas com coragem de falar, de tirar a sujeira debaixo do tapete, para a gente conseguir melhorar mais rápido do que seria se não houvesse isso. Agradeço aí e sempre à disposição. Valeu, Cristiano. E tá aí, pessoal, bate-bola dessa semana. Até a próxima.